Fala galera, estamos aqui começando mais um episódio de Gerais Podcast. Estou aqui com meu amigo e sócio Leonardo. Fala, Léo. Bom ou não, Brenão? Bom. Léo me ajuda ali, né? Que a gente tem um negócio junto, uma empresa bacana. Bem dizer que a gente toca com muito orgulho, que tá sempre trazendo coisa legal para vocês. E estamos aqui agora para mais um episódio. Isso aí. Hoje episódio com a Lohana França. Ela é a vereadora mais votada da história de Divinópolis e também a mais jovem da história da cidade, né? E é pré-candidata a deputada estadual. Tá boa, Lohana? Tudo bem, e vocês, meninos? Estou muito Beleza. feliz de estar aqui, viu? Obrigada. Foi uma honra pra gente você ter topado. Espero que seja uma conversa bem legal. Pra quem tá nos ouvindo aí, a Lohana é vereadora de Divinópolis, que é a cidade onde eu e o Breno, né? Somos de lá, né, Breno? Vamos falar assim? Felizes Com muito coincidências. orgulho. Você também é nascida e criada lá, não? Sou nada, eu nasci no Espírito Santo. Ué? Então você é Nasci no mineira, Espírito Santo. a minerada? Eu fui lá só pra nascer. Eu brinco que eu queria nascer na frente do mar. Aí eu nasci e vim embora com 1 ano de idade. Aí a minha infância foi entre Itaúna e Divinópolis. Boa, terra boa. Centro-Oeste mineiro, em peso. Centro-Oeste no coração. Pois é. Qual cidade lá no Espírito Santo? Vila Velha. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? A galera não vai ver, não, mas eu tenho uma coordenada aqui tatuada, tá vendo? Ah, É de Vitória. sério? Por eu que já morei você em tatuou? Vitória. Ah. 1 ano, mas assim, apaixonei. Apaixonado com Minas Gerais, mas Vitorinha tem meu coração também. Lá é muito bom, a vida lá é muito boa. Demais da conta. Só faltou ser castelhanos, na verdade, né? Porque divinopolitano, Espírito Ou Santo Guarapari, é castelhano. ou Guarapari. Guarapari também tem. A gente vê mais mineiro lá do que em Minas Gerais. Pra quem tá ouvindo que não é de Divinópolis, Belo Horizonte, inclusive tem Cabo Frio, né? Cabo Frio e BH é igual Divinópolis Castelhanos. Até a pizzaria de Castelhanos é a mesma de Divinópolis, os donos dos hotéis são os mesmos, então lá é uma extensãozinha da cidade. Pois é. Gente, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de bater esse papo com vocês. E eu acho que vai dar muitos momentos legais de conversa hoje. Boa, sem dúvida e bem tranquilo também. Mas aqui, eu tava falando com o Breno e aí queria começar te perguntando, você é a vereadora mais votada da história da cidade e a mais jovem também. E eu queria te perguntar bem sinceramente, gostaria que você me respondesse bem pessoalmente também, esquecendo carreira, esquecendo a parte eleitoral. Vou abrir meu coração. É isso que você quer, né? Isso, bem honestamente mesmo. Porque esses méritos que você teve, né? A mais votada, a mais jovem, deve ter tido ali algum orgulho pra você interno, deve ter tido algum reflexo que você, como Lohana, sentiu ali. Queria saber o que foi esse sentimento, assim. Léo, eu senti uma responsabilidade muito grande. E por mais que pareça que eu tô dando uma resposta pra ficar bonito e depois cortar e falar assim, nossa, como ela é responsável com a cidade ou com o estado, não é nada disso. É porque realmente a gente tinha uma previsão otimista de vitória. No final, já tava dando pra ver, a eleição ela tem um ritmo. E você vai sentindo o ritmo avançando e dá pra você sentir, vou vencer, não vou vencer. Eu percebi isso apesar de só ter concorrido em uma. E quando a gente tava no final, apesar de achar que eu tinha boa chance de vitória, eu nunca imaginava que seria como foi. Então, senti 5.462 mil votos nas minhas costas, 5% dos votos da cidade nas minhas costas, foi uma responsabilidade muito grande. E a partir daí começou o que acontece hoje. Eu me vigio o tempo inteiro, porque é como se eu não pudesse errar em nada. E eu sou um ser humano eleito aos 25 anos. Então é lógico que o erro faz parte do caminho. E por mais que eu tente mitigá-los, eles vão acontecer. Faz parte, né? A gente tá aqui na Terra pra isso. Pra errar e acertar. Errar menos, acertar mais. Mas eu senti muita responsabilidade. Foi uma alegria danada. A gente fez um festão, minha família fez um tropeiro pra todos os voluntários da campanha. Foi muito bom essa parte. Mas a responsabilidade no dia seguinte já começou. E eu lembro que poucos dias depois, Divinópolis passou por uma chuva surreal. Pode falar gíria esse trem? Pode, palavra. Passou por uma gíria que passou por uma chuva cabulosa que acabou a energia na rua Minas Gerais, que pra quem não é de Divinópolis, não sabe, é tipo uma rua muito central e muito importante na cidade. Eu nem tinha tomado posse ainda, eu só tava eleita. E o povo me ligando, querendo que eu ajudasse a resolver com a CEMIG. Eu tô assim, gente, eu nem tomei posse. Eu nem sei pra quem que eu ligo na CEMIG. E eu sei que eu baixei o aplicativo da CEMIG e comecei a fazer protocolo de pedido pra arrumar no nome de todos os endereços que o povo me mandava. Mas não era só a rua Minas Gerais que estava sem energia, era Divinópolis inteira. Então ali eu falei assim, é muita responsabilidade. Eu abracei a responsabilidade como algo que eu desejei, mas eu senti isso, um peso muito grande. E em relação à satisfação ali, também teve, né? Não, foi bom demais, tá doido? E a gente fez uma campanha com voluntários. E pra quem não sabe, eu sou professora, gente. Então eu dei aula o período eleitoral inteiro. Porque quando você é servidor público, você pode afastar, você continua recebendo, não perde seu emprego pra ser candidato.
Eu não podia fazer isso. Eu era servidora do meio privado. Eu era funcionária do meio privado. Sou até hoje. Escola, ensino Particular. médio, assim? Ensino médio e fundamental. Pode falar o nome da escola? Pode. Eu dou aula no Colégio Ângulo de Divinópolis orgulhosamente. Adoro a escola, até hoje. Então eu não podia afastar. E eu lembro de todos os figurões da política falarem comigo assim: o quê? Você não vai ganhar a eleição dando 30 horas de aula por semana, não. Você tem que parar de trabalhar. Aí eu falava só: você vai pagar minhas contas? Você paga minhas contas, eu paro, né? Mas aí não tinha como. Eu continuei dando aula. E deu certo, dando 30 horas de aula por semana, por causa de uma galera que juntou com a gente. Porque mineiro é muito unido, né? Então a gente teve 47 voluntários, o povo colocou meu nome debaixo do braço mesmo, tinha gente panfletando pra mim em ponto de ônibus, era muito bom. Seu público é mais jovem mesmo? Já tô considerando já tô achando uma coisa aqui que eu queria te perguntar, um achismozão, né? Eu acho que sim, mas eu tenho uma entrada muito boa em idoso também. Ah, é? Eu tenho uma entrada muito boa no pessoal mais velho. Eu acho que o meu público é todo mundo que tá disposto a dialogar. Porque eu não represento nenhum extremo, né? Eu sou uma pessoa que politicamente sou de centro-esquerda, mas, tipo assim, eu dialogo com todo mundo. Então eu acho que o meu público é a galera que tá disposta a conversar, que é outra coisa muito mineira, né? A gente sentar e conversar e resolver as coisas no diálogo. Então, eu acho que é esse caminho que a gente seguiu lá e que deu certo. Mas é importante falar, a juventude abraçou a candidatura. Teve muito pai e mãe que votou em mim sem nem me conhecer, porque os filhos pediram. Os filhos de 16, 17, 18 anos. Então isso foi muito legal. Isso é legal, que a gente estava até conversando aqui antes, né? Que a Duda já foi uma convidada nossa aqui. E a gente falou um pouco disso com ela também. Tanto que a juventude, né? Essa geração nova, tá influenciando e tá impactando positivamente. A gente tá cada dia mais ligado com a política, assim, né? Pelo menos vendo mais sobre política, lendo mais sobre isso. E é legal que você conseguiu atingir essa galera, né? Breno, assina embaixo disso que você falou. Porque eu acho assim, essa geração desses meninos que estão entrando, agora os meninos de 16, 17 anos, eles são muito mais ativos do que a nossa geração era. Tô colocando nós da mesma geração, nossa diferença é pequena. E eu acho que nós somos muito mais ativos do que os nossos tios mais velhos ou primos mais velhos eram. Eu acho que cada vez mais as gerações estão entendendo a importância de participar da política. Porque no final das contas, os espaços vão ser ocupados. Os vereadores serão eleitos, os deputados serão eleitos, os senadores serão eleitos. O espaço de poder nunca fica vazio. Então, se gente boa não ocupar, gente que só quer se perpetuar no poder ou fazer coisa ruim com a máquina pública, vai ocupar. O espaço nunca vai ficar vazio, sabe? Então, eu acho que a gente percebeu isso e a gente começou a se envolver. Verdade. Falando sobre isso também, Divinópolis passou por umas renovações aí ao longo dos últimos anos, né? Vamos falar de política interior, tinha ali sempre os mesmos figurões, que hoje em dia não sei nem se estão vivos mais, sendo bem honesto. Eu também estou afastado da cidade já tem 15 anos, né? Estão falando dessa forma. Mas talvez ali foi bem lento no início e depois acelerou uma renovação, né? E aí acho que você está tá nesse bolo aí dessa renovação. É verdade isso mesmo, essa renovação? Primeira pergunta. E segundo, como é que vocês lidam ali com isso, com o velho e o novo também? Eu acho que esse é um processo não só de Divinópolis, é um processo mineiro e é um processo brasileiro. A gente tem observado essa renovação em quase todos os aspectos, né, da política. Só que o que eu percebo é que, às vezes, a gente trata o velho como se ele fosse uma coisa ruim e não necessariamente ele é. Sim, pelo amor de Deus, você fala isso. Sim, não, de forma alguma. Eu não disse isso de você não, viu, Léo? Eu tô falando assim, eu já percebi, até eu já falei assim, sabe? E a gente percebe que, às vezes, tem uns novos meio esquisito e o velho era melhor, sabe? Então, eu acho que a gente tá caminhando pra um tom de moderação. Pra um tom de que não é sobre ser novidade ou ser velho, é sobre o que você propõe. Porque, por exemplo, tem um cara que é velho na política e eu adoro o trabalho dele, o Eduardo Suplicy, que é vereador de São Paulo hoje, ele já foi senador e tem propostas espetaculares e assim, por mim que ele fique na política mais muito tempo. Mas tem um povo que acabou de chegar e eu já tô doido pra dar adeus pra eles. Então, acho que tem a ver com isso. Mas esse processo aconteceu em Divinópolis, Minas e no Brasil como um todo. E eu lido com isso da seguinte forma. Eu tô no lado novo, né? Tô no lado que todo mundo entende que é o novo. Só que eu acho que a gente não precisa destruir o que tinha de bom do antigo. Acho que tem coisa que a gente pode aperfeiçoar. Então, onde que a gente propõe essa inovação, por exemplo? Eu tenho a bandeira ambiental muito forte. A questão ambiental é uma prioridade para mim. E eu acho que hoje não dá pra gente não falar de meio ambiente enquanto político. Então, é onde eu trago toda a minha novidade. É pra gente poder discutir uma nova forma de coleta de lixo, uma nova forma de tratamento de lixo, uma nova educação ambiental pra cidade e, quem sabe, pro estado. Aí, a minha novidade tá toda aí. Mas quando a gente tá falando de educação,
o discurso antigo, ele ainda se mantém em muitos aspectos, por exemplo. A valorização do professor é um discurso de décadas, mas é de décadas porque não foi resolvido. Então, existem várias coisas que eram antigas, mas ainda são necessárias. Então, eu trabalho dessa forma, tentando identificar o que é daquilo que é tradicional, que tem valor pra gente, e o que dá pra fazer de novidade. Uma coisa que eu acho que a galera que entrou na política agora tem muito forte é tentar montar equipes técnicas. E isso é uma coisa que eu faço muito. Então, uma assessora minha é mestre em saúde, a outra assessora minha é mestre em direito. Isso deixa o gabinete muito técnico. E uma coisa que a galera fazia antigamente era colocar só o cabo eleitoral no gabinete, né? Tipo, você me deu muito voto, então eu vou te colocar para trabalhar comigo. E o processo nosso foi pro processo seletivo, não teve nada disso. Então eu acho que essa é uma marca da juventude muito forte. Eu tenho visto muitos mandatos de pessoas que estão ocupando o espaço de poder pela primeira vez na vida que fazem isso. E eu acho bem legal. É verdade, não tinha pensado isso e acho que é assim, né? Trazendo um pouco, comparando com a gente de quem é empresário, tem uma empresa. Se não tiver gente boa ali com você. Cara, E técnica, né? De técnica, que sabe do assunto, né? Cada um na sua área, envolvendo todo mundo, mas fazendo o que sabe, não sai, né? Então acho que é legal você chegar pensando assim, porque eu acho que, assim, de leigo, né? Que não entende tanto de política, mas eu acho que é uma maneira legal de se pensar que vai trazer resultado, né? Para os projetos que você tem, para as pautas que você tem. E, por exemplo, eu entendo muito pouco de empresa. Eu nunca fui empresária, sempre fui funcionária. Mas eu acho que para quem é empresário, por exemplo, tem coisas que sempre funcionaram e continuam funcionando para a gestão de uma empresa. Mas eu acho que tem muito de um olhar arrojado e inovador que vocês, como empresários tão jovens, porque, pô, vocês são muito jovens, conseguem trazer e fazer diferente de quem já tem, por exemplo, confecções de décadas da família e não sei o quê. Então eu acho que isso é muito legal, sabe? Não, tem que ter essa mescla, né? Você falou muito da juventude, né? Voltando à pergunta do Léo, de né, como é que você se sentiu e tudo isso. E essa responsabilidade, eu entendo que você teve a responsabilidade com seus eleitores, né? A galera que votou em você. E com a galera que você chegou ali também para assumir o cargo, com quem você tem envolvimento ali no seu dia a dia. Foi muito difícil, assim, você chegar como a vereadora mais votada e a mais jovem. Então, tipo assim, teoricamente você era mais inexperiente ali, né? Como é que foi, assim, para assumir, para conquistar a galera ali do local que você trabalha? Foi bem difícil, foi bem difícil. E eu acho que uma coisa mineira, que apesar de não ser mineira eu tenho, é esse negócio de ir comendo pelas beiradas, né? Porque a gente vai chegando devagarinho. E eu tô ali na Câmara com o vereador de 6 mandatos, que sabe o regimento interno de trás pra frente, de frente pra trás, enquanto eu ainda tô aprendendo ele. Apesar de quando a gente tem entrado, a gente estudou bastante o regimento, né? Eu tô lá com vereadores que entendem muito. Com vereadores que sabem a lei orgânica do município de frente pra trás. Então, eu acho que eu tive que chegar com o tupete bem baixinho. Tive que chegar bem assim, olha, gente, eu sei que eu tive 5 mil votos, mas eu não acho que eu sou melhor do que ninguém aqui. Porque lá dentro da Câmara, o meu voto vale o mesmo voto do cara que teve 1.000 votos. Então, assim, o nosso voto tem o mesmo peso. E é importante entender esse lugar, que é um lugar, assim, ele é tão representante do povo de Divinópolis quanto eu. E eu preciso respeitá-lo e ele precisa me respeitar. Por outro lado, todas as vezes em que eu fui desrespeitada em alguma medida, foi pela minha juventude. 100%. Enquanto... Quase todas. Algumas por ser mulher. Também? Algumas por ser mulher, mas muitas por ser jovem. Tanto é que tem outra mulher vereadora e eu não vejo ela sendo esse alvo, porque ela é uma mulher mais madura. Uma mulher jovem é pior, no caso. É. Entendi. E eu era sempre a menina. Sempre que eu falo alguma coisa na Câmara... Sou. Sempre que eu falo alguma coisa na Câmara que bate de frente com o que a maioria pensa ali dentro, não são todos que fazem isso, mas um número considerável de políticos fala assim: ah, mas essa menina nem sabe de nada. O que essa menina tá falando? E as meninas que são assessoras dela? Porque é um monte de mulher jovem também. E essas meninas que são assessoras dela também. Então é um negócio muito complicado, porque você quer descredibilizar a pessoa pela juventude dela. Mas talvez esse tenha sido um dos principais pontos que me deu voto. Porque a juventude não tinha voz. Então, se eles me descredibilizam, eles descredibilizam uma galera que queria que um discurso mais jovem, mais arrojado, mais conectado ao nosso tempo, também tivesse voz. Quem votou em mim não queria que só o meu discurso tivesse voz, mas ele queria que esse discurso também tivesse voz. Porque até então, ninguém falava pela juventude, ninguém falava pelo meio passe estudantil, ninguém falava sobre tantas questões que afligem os estudantes e os jovens da cidade. Então, é um negócio que a gente abraçou mesmo, sabe? Mesmo que, pra mim, vire alvo de ataque depois. Esse comportamento, ainda mais por ser de interior também, tipo assim, é mais fácil de atacar porque você tá mais próximo ali,
ele vai falar, vai ter mais repercussão lá na mídia da cidade? Você acha que tem a ver? Você sabe que eu tava almoçando com a Duda e a gente tava falando disso, das diferenças da política no interior e na capital. Eu falei com ela que eu acho que em BH, na capital, a gente tem uma coisa da institucionalidade ser mais forte, mais presente. Ela é a vereadora de Belo Horizonte, vereadora da capital de Minas Gerais. Isso é uma coisa que eu acho que institucionalmente, até os próprios pares, até os próprios colegas vereadores entendem como algo maior. O vereador do interior, eu acho que talvez alguns não entendam o peso e o tamanho da institucionalidade que a gente carrega. Porque sim, a gente representa o povo de Divinópolis, que é a capital do Centro-Oeste, tem 250 mil habitantes. A indústria... É a capital mesmo? Tem isso mesmo? A Aí indústria... sim, Divinópolis. Uai, sede da saúde no Centro-Oeste, a região que é sede isso é da verdade. saúde é Divinópolis. A industrialização do Centro-Oeste, que só do Centro-Oeste, a industrialização do centro de Minas começou em Divinópolis. Tanto é que Lá o nos nosso anos hino... 40, lá com a siderurgia, vocês falam. E depois as confecções. O nosso hino fala cidade-oficina, né? A Divinópolis começou, as primeiras grandes indústrias Trem, foram né? lá. E Pois de é. trem. Lá tem uma das poucas oficinas da FCA até hoje. VLI, Da VLI. Então, assim, o que Divinópolis não é brincadeira. Então, talvez o peso da institucionalidade, ele esteja mais presente na capital. Mas no interior, não tanto. Só que eu sempre trabalho para mostrar isso. Gente, é vereador de Divinópolis. Então, assim, mesmo a crítica, ela tem que respeitar o peso da institucionalidade. Mesmo entre os pares. E o fato de ser pequeno também acaba que é mais fácil você conhecer a família, conhece ali os primos, conhece ali, todo mundo né? sabe onde o vereador do interior mora. Todo mundo sabe. Então é mais fácil de cobrar, mais fácil também de alfinetar para um lado mais pessoal também, né? Ô, gente, problema de interior. Contar pra quem tá assistindo questão de interior. A gente tem rua que não é calçada nem asfaltada ainda. Divinópolis tem isso. Ué, isso não é tão normal assim, não. E aí, o que acontece? Do lado do meu prédio, na rua lateral, tem uma rua que é de terra ainda, gente. Mas o tanto que o povo me atazana por causa dessa rua que é de terra. A vereadora mora do lado, como que a rua é de terra? Aí eu, gente, pra vocês aí que não tem prioridade, porque eu sou vereadora, eles estão calçando na medida do que dá pra calçar dentro da cidade. Não tem uma prioridade porque eu moro aqui, e é o certo. E mais um pensamento também brasileiro, né? Mas muito interiorano também, né? Tipo, você tem o seu curral ali, então você vai primeiro privilegiar ele, né? A sua região, pra garantir ali, você, né? O pessoal vai te votar ali, vai melhorar a vida daquele povo ali, pra garantir seus votos. Meus votos, Pra depois pensar que é totalmente errado e talvez faça um link com a velha política que a gente começou a falar aqui mais cedo, né? É um jeito antigo de pensar a política, né? E se você for pensar, lá nem tem morador direito nesse quarteirão. Então, é certo que a prefeitura priorize outros lugares que tem mais morador e esse povo tá no meio da terra e da poeira. Então, ali não tem que ser prioridade agora mesmo, não. E não é porque eu moro que vai passar a ser. Então, né? Ô, Hanna, falando sobre isso aí, então, com o link de ruas... Divinópolis, eu fui lá esse ano umas 3 vezes. Ah, não. Você vai falar de vou buraco ter que falar. comigo? Vou ter que te falar. Ô, Léo, eu vou Porque embora. eu vou te falar o seguinte. Isso me incomodou no nível que eu falei assim, não vou voltar aqui não. Eu falo, mãe, vem pra BH, mais fácil, sabe? Porque, tipo assim, eu andava lento, no buraco. Chacoalhando. Nós estávamos falando aqui com o pessoal das assessoras dela mais cedo. O trânsito lá já é uma bagunça. As pessoas já são bagunceiras mesmo assim no trânsito. E eu falei assim, isso me dá parece que a cidade tá abandonada. Essa que era a minha visão, assim, sabe? Meio que, pô, não sou de fora, né? Mas eu tava indo lá pouco, né? E aí eu comecei a ficar cada vez mais distante. Me deu uma certa, tipo assim, acho que a minha visão de Divinópolis era meio romântica, da minha infância, meus pais. E agora passou a ser mais, tipo assim, pô, que saco, essa cidade tá ruim. Aí eu fui meio saindo, sabe? Então, preciso te perguntar sobre isso. Ô, Breno, você vai esculhambar os buracos também? Não, eu vendi o carro faz 1 ano e meio. Entendi. Tô sentindo menos a manutenção ali. Mas, assim, tô curioso pra resposta. Esse é um problema histórico de Divinópolis, mas esse é um problema de como a cidade foi construída. Pra quem tá assistindo a gente não é de Divinópolis, talvez esse trecho vai ficar um pouco chato, mas pra quem é, vamos rápido. Vai ser interessante. Olha só, a cidade foi planejada a partir do centro. Então, nesses lugares, eles colocaram uma rede que é a rede de drenagem pluvial. Por quê? Porque se chove, tem que coletar essa água da chuva. Foi colocado. Nos bairros, que Divinópolis teve uma expansão muito desordenada pelos bairros, não tem rede de drenagem pluvial. Então, foi asfaltado sem rede para coletar água da chuva. Asfalto com a chuva empoçada em cima, não tem jeito, vai dar buraco. Então, a gente tem, na verdade, que fazer a rede de drenagem pluvial da cidade inteira. O povo fica falando que é porque o asfalto é ruim. Pode ser o melhor asfalto do mundo. Sem drenagem da água de chuva, o asfalto não vai durar. E aí, essa é uma obra cara debaixo da terra, que não dá voto. Então, prefeito nenhum quer fazer.
Porque é uma rede, uma obra muito cara, é engenharia de alto nível e debaixo da terra. Com todos os defeitos que eu vejo no atual prefeito, eu me coloco à oposição dele, esse aspecto ele tem feito correto. Ele não está asfaltando rua sem fazer a rede de drenagem. Então, a Avenida Paraná, que para quem é de Divinópolis sabe que é uma das principais ruas da cidade, a avenida que tem universidade, tem um monte de coisa. A Avenida Paraná tá passando por essas obras agora. Tava um caos, tava igual o Faroeste, de terra, no meio da rua, uma das principais ruas da cidade. Mas colocou a drenagem, colocou bueiro, colocou tudo que não tinha para asfaltar em cima. Agora o asfalto vai ficar bom. Então, a minha pergunta era bem nisso aí mesmo. Então, foi boa a introdução. Porque, assim, realmente é a obra executiva ali, né? O prefeito tem que tomar isso aí. Você, no máximo, vai fiscalizar. Ou então, isso o pessoal vereador fazer. Tá reclamando com você vai reclamar com ele, enfim. Mas, assim, é uma coisa que não vai ser resolvida em 4 anos. Provavelmente em 8 também não, né? E, ao mesmo tempo, já existe há 20, só que precisa ser feito, né? E como é que a cidade, aí pensando na administração da cidade, põe vocês, legislativo, e eles, executivo, estão conversando sobre isso. Acho que vocês devem conversar sobre isso. Não sei, é uma pauta assim, vamos ter paciência, estou fazendo isso, ou então não, preciso fazer. Como é que tratado isso? Para quem é da base do governo, a fala é sempre de vamos ter paciência. Para mim, que estou na oposição, como eu sei que são obras muito caras, o que importa para mim é caro, mas vocês estão fazendo? Quais vocês estão fazendo? Tem que estar sempre fazendo. Que seja fazer um pouquinho de obras de drenagem em cada bairro. E é importante dizer que antes esse não era um problema tão grande, porque a cidade não estava com tanta construção. Então, você não tinha essa coleta da água da chuva pela rede de drenagem, mas tinha muito lote. Então, esses lotes pegavam essa água da chuva e captavam. A água da chuva entrava pelos lotes e dava para dar uma segurada. Só que agora a cidade está muito construída, tem área de construção. A cidade está sendo muito construída, está tendo muita construção em Divinópolis. Então, você não tem mais tanta área de permeabilidade para poder captar essa água da chuva. Então, o sistema de drenagem é essencial, ainda mais com a verticalização da cidade, né? Então, o executivo e o legislativo conversam de formas diferentes quando a gente está falando de quem apoia o prefeito e quem não apoia. Eu tô cobrando que seja sempre feito, mesmo que um pouquinho de cada vez. Igual agora, estão fazendo na Paraná, mas estão fazendo. Agora, os que são da base, é tipo assim, tem que ter calma, gente. Quando tava chovendo, tá chovendo, não dá pra tapar buraco na chuva. Mas que é plausível também, né? Mas eu não queria que tapasse buraco. Não era pra tapar buraco, não. Qualquer buraco tapado numa rua sem drenagem é rasgar dinheiro público. Sim. Porque você precisa fazer a drenagem. Sim. Então... Mas a calma deles, no caso, é tipo assim, vai ser feito maior, né? Entendi. Mas até reforçando, aquela dúvida minha também, reforçando a pergunta do Léo. Tem tipo uma reunião de, os top 10 problemas da cidade. Esse, vamos atacar esse. E por mais que seja oposição, né, assim, o povo, acho que, né, se é posição ou não, para eles não tá nem aí pra isso. Se tá certo, não tá nem aí. Tem que cobrar a solução. E eu entendo que, né, olhando de fora, quanto mais oposição tem um querendo, né, tem que atacar isso aqui, não concordo com isso, e menos moderação, igual você falou, eu acho que quem acaba sofrendo é o povo, né? Então tem, tipo, uma reunião, um planejamento, né? Uma frequência de conversas entre vocês, executivo e legislativo, para priorizar problemas e para atacar, né, de forma organizada o que realmente o povo precisa e o que a prefeitura consegue fazer, porque tem um budget, tem orçamento, tem tudo, né? Tem uma conversa, assim, frequente? O momento principal disso é no primeiro ano de governo. Porque no primeiro ano de governo, o prefeito tem que mandar o PPA, né? Que é o plano plurianual. Nesse PPA, ele vai fazer um plano de 4 anos, vai apresentar para a Câmara esse plano de 4 anos. O que ele quer fazer nesse plano de 4 anos para a cidade? Então, ele já apresentou, inclusive teve muita verba para calçamento, teve muita verba para asfalto. A gente entende que essa é uma prioridade do prefeito, dá para ver estudando o PPA. O problema é que não tem uma reunião coordenada entre vereadores e prefeito. Teoricamente, quem organiza esse tipo de coisa é o líder do governo na Câmara, que é um vereador que representa o governo, ele defende o governo, tanto é que ele sempre fala por último. Regimentalmente, em praticamente todas as câmaras é assim, o líder do governo fala por último, que é assim, todos os vereadores xinga, aí no final ele vem e dá uma defendida. É sempre assim. E não é só no interior, na capital também. Mas o líder do governo, ele tem que articular esse tipo de coisa. Lá em Divinópolis acontece um pouco, mas não o tanto que deveria. Acaba que os vereadores, eles focam mais nas suas áreas de atuação. Então, por exemplo, eu foco muito em educação, meio ambiente e mulheres, minorias e direitos humanos no geral.
Então, eu tô sempre em contato com o secretário de Meio Ambiente falando dos problemas ambientais de Divinópolis. Sempre falando dos problemas de educação em Divinópolis, da educação. E aí, o vereador, por exemplo, que é mais da segurança pública. Então, tem muito essa divisão meio que por área de trabalho afim de cada um. Porque eu, por exemplo, entendo muito pouco de segurança pública. Então, eu não fico dando pitaco nos problemas de segurança pública. Eu, normalmente, quando o prefeito passa uma explicação que me convence, eu voto junto. Porque eu não sou uma oposição cega. Mas... E vota mesmo. Voto mesmo. Dá pra olhar minhas votações, eu voto até bastante com o governo. Para uma vereadora de oposição. Se o argumento me convencer, eu voto tranquilo. Mas aí o vereador da saúde articula mais essas questões, então depende muito da área, sabe? Entendi. Até porque quem tenta falar de tudo, eu já aprendi isso. Quem tenta falar de tudo não fala de nada. Pode. Verdade. Aqui, então, em relação também a você ser mais jovem, nós somos jovens, né, Breno? Posso falar Por dessa favor. jovem ainda? Pelo Por amor de favor. Deus, eu tô achando, gente, antes da gente entrar, eles estavam num discurso que eu tava assim, meu Deus do céu, eles estão achando que eles estão mais velhos do que eles estão, porque vocês são jovens. Eu e o Breno temos 31, você tem 27, né? Isso. Pois é, nós três somos muito jovens. Flor da idade. Mas uma coisa que sempre me... E aí, vou deixar bem caracterizado que eu e o Breno, a gente ficou 4 anos imerso demais na marca. Inclusive, ficou até ruim pra gente pessoalmente, a gente ficou meio alheio a outras coisas. Então, a gente... Empreender é puxado, né, gente? Infelizmente... Que é até legal o podcast, né? Tá ajudando a gente muito nisso. Abrir vários aspectos de assuntos Que que a gente legal. não tava próximo. E então, a gente não tem como a gente também se envolver demais e, ao mesmo tempo, a gente isso não tira a nossa possibilidade de absorver, né? Então, ver mídia, podcast, redes sociais, enfim. Só que uma coisa que eu comecei a perceber muito é que uma coisa que não mudou, tá em transição também, a mudança não é de uma hora para outra, obviamente, mas que não mudou é essas conversas entre políticos, né? Principalmente oposição e situação, enfim, de, tipo, é sempre meio que atacando. Aí você até citou, geralmente um xinga, e depois outro fala. Isso é fato, né? Realmente acontece o tempo todo até hoje, né? É uma realidade, né? Só que eu tenho a impressão que quanto mais isso acontece, mais sai da pauta, mais sai do prumo correto. O que dá também mais possibilidade de você meio que manipular aquilo ali. Se eu causo uma bagunça, pra mim... Cortina de fumaça, Léo. Cortina de fumaça, e para eu conseguir fazer alguma coisa ou outra, e aí pros dois lados, para todos os lados, né? Então, primeiro, isso realmente existe. Existe. Você acabou tendo que fazer igual nesse sentido? Você faz assim? Não faço, não. E aqui eu não tô dizendo pra fingir que eu sou uma santa. Às vezes, quando tem algum tipo de debate, a coisa esquenta um pouco mais e fica um pouco mais pessoal, eu, inclusive, tenho muito apoio da minha assessoria para que eu pise no freio. Porque uma coisa que eu aprendi é que eu ganho no diálogo. No diálogo eu ganho. Quando é para conversar, quando é para expor argumentos, quando é para falar com tranquilidade e com técnica, eu costumo ganhar. Mas quando é para partir para a briga, eu perco. Eu não dou conta. Se é para gritar muito, se é para ficar muito nervoso, não é ali a minha esfera de conseguir. Tem gente que dá conta, eu não. Então, até a minha assessoria fala muito isso comigo. Lohana, não deixa o clima esquentar demais. Se o clima esquentar muito, quem perde as estribeiras é você. Não fica bom. Então, é meio que jogar xadrez com pombo. Você já jogar xadrez com pombo? Não. Como é que é jogar xadrez com pombo? O pombo vai, ele derruba todas as peças, ele faz cocô no tabuleiro, sai voando achando que arrasou. É isso. Existem algumas brigas que é como se a gente estivesse se pressando a esse papel de jogar xadrez com pombo. Então, eu me nego a fazer isso lá na Câmara. Mas existe, sim, um clima bem complicado, não só na Câmara de Divinópolis, na Assembleia de Minas E na existe, política, no Congresso né, Nacional. em geral, né? E é uma coisa muito interessante, porque quando você está falando do seu colega deputado ou do seu colega vereador, você não precisa falar que no Brasil a gente não tem nem coleta de esgoto para todo mundo. Tô falando nem de tratamento, tô falando de coleta, que é o básico. Quando você tá falando do seu colega, do comportamento sexual dele, se ele é gay, se ele não é, do dinheiro dele, desde que seja honesto, ninguém tem que falar do dinheiro de ninguém. Aí você não tem que falar que o Brasil tá super mal em quase todos os rankings de educação do mundo. Aí você não tem que falar que a gente ainda tem lixões a céu aberto, mesmo a Política Nacional de Resíduos Sólidos tendo obrigado os municípios a resolver isso 4 anos atrás, em 2018. Se eu não me engano, é 2018 ou 2020, mas eu acho que é 2018. Então, quando a gente personaliza o debate, a gente para de falar dos temas que são de fato centrais para o desenvolvimento do país, do estado e do município. Então, essas cortinas de fumaça existem e acontecem o tempo inteiro. E quem perde com isso é só a população. E você que tá ali no meio, você tem perspectiva que isso, sei lá, de alguma forma melhore?
Isso depende da população. Depende da população em 2 momentos. Na escolha dos seus candidatos e no segundo momento é no acompanhamento dos seus candidatos. Eu percebi lá em Divinópolis, e aí eu não vou citar nomes para evitar problemas, mas eu tinha muito embate com um colega vereador. Ele me atacava muito e eu me defendia. E ele sempre me atacava com coisa de gênero, com coisa de idade e tal. E aí o que aconteceu? Eu comecei a observar que nos comentários ele era muito criticado. Era sempre assim, enquanto isso a farmacinha... Comentários em redes sociais. Enquanto isso, a farmacinha tá sem insulina. O povo falava essas coisas. Isso é bom demais. Porque é como um puxão de orelha do seu patrão. Acho que pra quem tá mais envolvido, realmente fica mais claro isso. Talvez pro povo, talvez também é só uma forma, tipo assim, vamos reclamar também aqui, vamos continuar reclamando aqui. Mas mesmo que a população comente só no vou reclamar aqui também, ela faz esse efeito de puxar a orelha. E sem querer, faz, porque parou. Uhum. Eu comecei a perceber um aumento cada vez maior desse tipo de comentário nos posts dele, quando ele me atacava. E aí, como essa pessoa, inclusive, tem parentesco com o prefeito, ficava uma coisa assim, e a cidade tá caindo em os buracos, e que não sei o quê, para de falar dela, a cidade tá toda esburacada. Então, funciona como a população colocando um freio. E aí é bom demais, porque parou. Entendi. Parou mesmo. Então, a população tem esse poder. Ao mesmo tempo, quando a população entra no ringue, e aí o político sente que tá ganhando visualização, que tá ganhando engajamento, que tá bom demais falar do fulano ou da fulana, aí, gente, todo político é aparecido. Eu sou aparecida também. Todo político é aparecido. A gente quer aparecer. Mas tem que aparecer por coisa boa. Se a percepção que a pessoa tem é de que o povo tá gostando, a pessoa mergulha naquilo ali. E aí vira o personagem, o nosso contra eles, o herói, o mito, seja o que for. Eu não tô falando de ninguém específico. Tô só dando esses exemplos de como a pessoa ela vai para um pedestal se a população engaja. Mas quando a população critica, a pessoa freia. Comportamento de redes sociais, então, bastante. Porque não tem como fugir dele mais, né? Hoje a política se faz muito por rede social sociedade, também. Né? Inclusive, eu até anotei uma coisa muito interessante, não sei se você viu. Eu tava vendo no YouTube da Câmara Municipal de Divinópolis, né? Acho que são gravadas sessões ou só os discursos, não sei. Vocês falam pra câmera, né? Não sei. E, tipo assim, eu falei, curioso, né? Não tá conversando entre eles ali, tá conversando com o interlocutor de casa, né? Aí eu fiquei pensando, pô, legal, né? Tá falando com mais gente, a pessoa tá ouvindo, tá lendo e tal. Só que se entra nesse ringue que você disse, né? A pessoa também tá, opa, agora aqui eu esqueço quem tá aqui pra votar, não tô nem aí pra eles, vou fazer o meu teatro aqui, eu vou agradar quem tem que agradar pra lá, meus eleitorados e eleitoreiros e tal, e vambora, né? Mas sobre isso eu vou só explicar. É porque esse é o momento do pronunciamento, que a gente fala olhando pra câmera. Mas o momento da discussão dos projetos, aí é entre nós, aí é sentado na cadeira, não é em pé, olhando no olho, um responde o outro, um concorda com o outro, um discorda, um cede. Mas esse é o momento do pronunciamento. O pronunciamento, teoricamente, é pro vereador fazer, o deputado também tem pronunciamento. Ele fazer uma prestação de contas do que ele fez nos últimos dias. Então, contar uma fiscalização que fez, foi no posto de saúde, arrumou uma emenda, conseguiu alguma coisa, atazanou o prefeito, qualquer coisa assim, você fala no pronunciamento. É tipo contando pro povo o que você tá fazendo, sabe? Já é mais realmente direcionado para o povo. Entendi. Eu posso contar um negócio de rede social? Porque a gente tava falando de rede social. Sabe um trem que eu passei muito interessante? Logo que eu comecei na política, eu postava muito a minha vida no Instagram. Eu sempre postei a minha vida. Porque o Instagram da Lohana não é o Instagram vereadora Lohana França. É Lohana França. Então, é uma coisa muito complicada. Porque as pessoas, logo que eu ganhei, muita gente começou a me seguir. Que não me conhecia. E os comentários eram sempre assim, estou aqui para ver sua atuação parlamentar. Aí eu lembro de um dia que eu até falei, gente, quem quer ver publicação oficial, por favor, siga o Diário Municipal de Divinópolis. Entra no site e lê o Diário Municipal todo dia, porque o meu Instagram não é uma página oficial, não é a página da Câmara, não é a página da Prefeitura, eu sou um ser humano. Antes de ser política, eu sou professora, eu sou tutora de cachorro, eu sou a sobrinha da Tina, eu sou a noiva do Flávio, eu tenho uma vida antes de ser a política Lohana. E eu me recuso a minha vida virar um mandato de vereadora. Então, meu perfil tem meu pé de acerola, que eu postei hoje de manhã, tem minha cachorra, tem minhas plantas, tem as comidas do Flávio, tem minhas amigas, tem tudo. Então, essa foi uma coisa, apesar da gente gostar tanto, né, dessa sensação de estar dentro da sala da casa da pessoa, essa foi uma coisa que eu tive problema no início. Com as pessoas não entenderem que eu não sou só a vereadora, eu sou a Lohana. Eu vou em festa, eu estudo, eu entreguei TCC há pouco tempo, já no mandato. Então, é isso. Que coisa isso. Acabou que você virou um influenciador, então.
Não, Se eu pensar. não, né? não sei. As pessoas vão te ver como influenciadora. Querem consumir a Lohana ali. Eu não sou só meio que vereadora, junta, né? eu sou uma pessoa, É. né? Então, e também é perigoso isso, né? Porque política é só 4 anos. Eu não sei se essa pré-candidatura minha vai se confirmar em candidatura, se eu vou vencer, e se eu vencer são só mais 4. Então eu tenho uma profissão, eu tenho uma vida, né? É. Mas acho que a sociedade não tá muito pra isso, não, né? Se eu pensar, a sociedade agora quer falar assim, ó, você é a Lohana, que eu votei. Mas o meu Posta povo aquele até projeto que eu quero entende. saber aqui pra mim, que eu não tenho paciência pra procurar em outro lugar. Mas o meu povo até entende É? muito. O meu eleitorado até entende. Eu percebi que quem tava me atazanando era o povo que nem tinha votado em mim. Ah, é? E que, tipo assim, me segue só pra ter coisa oficial mesmo. E eu divulgo as coisas oficiais. Eu divulgo muito meu mandato no Instagram. Mas não é só isso, né? Entendi. Acho que nem pode ser. Eu acho que senão fica muito. Chato pra Chato, caramba. E até hoje eu não sei, de verdade. Eu não sei se rede social é um bem pra política, se é mal, se traz um. Você fica. Obrigado. Eu me pergunto isso todo dia. Pois é, eu não Todo consigo dia. identificar. Porque, pô, por um lado que você tem muito mais exposição, então talvez quem iria fazer coisa errada não faz porque tem medo de ser exposto. Mas ao mesmo tempo vira, igual você falou, você para alguns. Bando de persona ali, né? Eu não generalizo de forma alguma, até porque a gente conversou com alguns políticos aqui, eu achei Super sensacional a sérios, né? conversa. Aham. Só que vira o teatro. Às vezes a gente vê coisa ali que é, igual você falou, um atacando o outro, o discurso, em vez de falar, pô, meus projetos, o que eu fiz, Do coletivo, né? aí começa a atacar, começa a fazer propaganda. E é, assim, é uma coisa legal da gente estar conversando assim, que a gente vai tirando algumas percepções, mas tem alguns que realmente, assim, essa descrença pela política é uma Tem coisa... motivo. Pois é, Tem tem motivo. motivo. Espero que mude, vejo, né, pessoas correndo atrás para mudar. Inclusive, nós como eleitores também temos que ter essa consciência, mas me pergunto isso direto. E em Minas Se é Gerais bom a ou gente ruim. sofre especialmente com isso, porque aqui Minas sofre um pouco com oligarquias até hoje. Em certa medida, nosso estado é monárquico. Em certa medida, a gente tem famílias que estão no poder politicamente ocupando cargos há 200 anos. Tem gente que está na política desde a proclamação da República, ganhando eleição do jeito democrático. Não estou falando que faz nada de errado, não. Mas é muito estranho essa facilidade que a gente tem de perpetuar famílias no poder. Então, assim, essa descrença das pessoas já ficou descrença até com alguns sobrenomes. Então, tipo assim, que ousada, né? Que transgressora. Uma menina de classe média querer ser candidata. A menina de classe média. Então, Já virou uma outra persona também. é. Mas esse aí tem um ponto interessante, Breno, você trouxe aí. A gente podia depois pensar em um episódio sobre isso. Porque acaba que também, essa politização, nós estamos falando da nova geração, né? Que nós começamos falando sobre ela aqui. Talvez também ela tá mascarada na rede social mais ativa. Pois né? é. Então, Tá assim, fincada na rede social mais porque, tipo assim, ativa. eles são a geração dominante atualmente, né? De conteúdo. Os políticos estão lá, eles estão se engajando por lá apenas, e apenas não, né? Bastante por lá e tal. E lá faz muito barulho, né? Então acaba que às vezes essa politização que nós estamos, né, percebendo deles, talvez ela também só por causa do volume, da quantidade de gente, do ataque, do que aparece, né? Pode comentar, Não, depois eu pode perguntar. falar, Não, pode pode falar falar. que é uma minha pergunta, acho que vai gerar uma Vocês já discussão legal. dominaram o TikTok? Já. Eu ainda não, gente. Viralizamos Isso aí eu aqui. falo com orgulho. Foi uma luta. Eu ainda não, e é uma cobrança que meu assessor de comunicação faz. A gente tem que produzir conteúdo pro TikTok. Eu faço assim, Vou ter que te me perguntar um dá negócio ideia. então. A gente, como bem dizer, tá? Eu e o Léo, como Se eu faço pessoa dancinha? física, não. Isso. Eu não tenho muito requebrado pra fazer Tem um dancinha. grupo aí que faz. Não. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Tipo assim, o máximo que eu faço é põe uma música e eu aponto as coisas, sabe? Que eu tenho sim. vergonha. Mas ainda não. Agora eu vou te falar, o TikTok, realmente eu falo com orgulho que eu tô dominando ele, na Bem Dizer, tá? Né? Inclusive, quem quiser seguir, @estilo Bem Dizer, igual no Instagram. A gente... Se bater... Quando a gente tá com quantos seguidores, Léo? 16 mil agora. Se a gente bater 20 depois do episódio, o Léo vai fazer dancinha lá, Não, galera. deixa eu ver se eu sigo Prometido. vocês. Eu preciso seguir. Você vai fazer dancinha, Léo? Faço, bater 20 E eu quero um mil, corte disso pra gente postar no meu Instagram do Bem Dizer, viu, eu Léo? faço. Qualquer dancinha que você definir, pode definir. Aqui, ó, tô seguindo vocês agora. Boa. Pronto. Mas o TikTok, ele realmente vem como uma renovação pro que é Da forma de gerar conteúdo. isso. E do que é a rede social dominante, sabe? Então, ele pegou o Instagram e fez o Instagram rebolar agora. Pô, Instagram, Reels. sou melhor que você, faz Reels. É mais fácil postar vídeo no TikTok. TikTok te prende mais, TikTok é mais rápido. Uma série de coisas assim que o Instagram começa a ter que
Eu acho que se até o movimentar. algoritmo do TikTok é mais inteligente. Mais inteligente, Porque ele me mostra. Quando eu só assisto, quem posta é meu assessor, porque eu não sei direito. Mas assim, quando eu tô lá, eu sinto que o vídeo seguinte que vem é, tipo, muito mais encaixado pra mim do que quando, tipo, dentro de um conteúdo que me interessa, do que quando eu tô passando reels no Instagram, por exemplo, sabe? Muito, muito mais. Inclusive, É. Perigosamente mais. Esse que é o grande problema que a gente A começa a gente fica entrar. viciado, né? E, tipo assim, se você fica 3 segundos a mais em cachorro, o próximo vídeo, ele não espera 20 minutos pra atualizar. O próximo vídeo já é cachorro, sabe? Fala É bem sério, mais tem assim. uns dias que a semana tá tão atribulada que é só uma foto de cachorro que salva o dia, É né? isso. Ah, Cachorro e um faça você mesmo. Bom demais. Não, meu TikTok é só pegadinha, cara. Ah, você já Só viu, fica já. passando pegadinha. Mas voltando à pergunta que eu queria fazer. A gente tem um amigo que ele domina marketing, tráfego pago, tudo disso. A gente tava conversando um dia no boteco e ele falou, cara, se eu tiver, eu não lembro quanto que era o valor, X pra fazer anúncio, eu elejo qualquer, em uma cidade de tantas mil pessoas, acho que era tipo Divinópolis, assim, eu elejo qualquer pessoa como vereador. Perigoso. O que você acha dessa... Eu discordo completamente. Se dinheiro ganhasse a eleição, Henrique Meirelles ou Geraldo Alckmin seriam nossos presidentes, que gastaram horrores na campanha. Eu acho que o dinheiro, ele é importante na política para te ajudar a chegar. Ele ajuda a chegar. Você tem que pagar a gasolina, você tem que pagar o tráfego pago, você tem que pagar o impresso de alguma forma. Mas dinheiro não ganha eleição sem discurso. É preciso ter discurso, ter potência, ter conteúdo, ter o que apresentar. Se o candidato tiver o que apresentar... Isso, assim, né? Não vai É. ser, tipo, assim, eu chegar lá, você vereador. Tipo, você monta, né, um plano, né? Não sei como é que chama a preparação Quer pra dizer, ser vereador. um candidato possível. Alguém que seria candidato já a vereador. Uma pessoa que Tem entende de mídias sociais, de anúncios e tal, consegue eleger. Isso, né? isso. Não seria ninguém chegar lá pra eleger. Sim. O que eu entendi dele falando foi isso. Sim, mas os exemplos que eu dei de políticos que perderam são de políticos experientes também. Mas eles não têm esse discurso poderoso, essa coisa que arrasta. Tem gente que... A Duda Salabert, ela foi candidata a senadora, gastou 15 mil reais, teve 350 mil verdade. votos. Então, assim... o dinheiro foi quase que irrelevante na trajetória dela. O que deu 350 mil votos foi a potência do discurso. E a gente tem candidato que gasta milhões e milhões dentro do que o teto da legislação permite e não conseguem resultados inexpressivos. Eu acredito que o dinheiro é muito importante. O tráfego, ele fez toda a diferença no nosso processo, porque ele consegue fazer com que você chegue no seu eleitor. Então, o meu eleitor, eu coloco lá, eu coloco meus anúncios para mulheres, eu coloco para juventude, eu coloco para estudante. A gente faz esse direcionamento que é muito mais inteligente do que colocar um outdoor na rua. Que um monte de gente que nem gosta de você, que nem assiste coisas parecidas com as que você posta, vai gostar. O outdoor na rua é, inclusive, para quem te odeia, ir lá e rabisca a sua cara. O tráfego pago, ele é só para pessoas que, teoricamente, têm a ver com você. Sim. Então, eu entendo que isso é muito importante, muito inteligente, mas sem discurso e sem um propósito real que você consiga transparecer para as pessoas, não acontece. Mais um achismo meu. A sua campanha também foi de baixo custo? Minha campanha custou 12 mil reais. A gente fez uma vaquinha. Eu não usei fundo eleitoral. E é importante dizer, Léo, que eu não sou contra fundo eleitoral. Eu acho que o fundo eleitoral é uma ferramenta importante para as pessoas conseguirem ter acesso ao espaço de poder. Ele precisa ter um limite. Esse aumento que teve agora foi obsceno. Ele precisa ter um limite. Ele precisa ter regras de distribuição para que a gente não use fundo eleitoral para perpetuação de figurões na política e sim para ajudar pessoas que nunca ganharam, que nunca tiveram um mandato e pessoas que não têm representatividade, tipo pessoas com deficiência, mulheres, negritude, indígenas. Tem que ajudar essas pessoas a chegar ao poder. Mas a questão do fundo eleitoral lá em Divinópolis para vereador era muito baixo. Então eu teria um desgaste político imenso por um valor muito baixo. Então eu decidi não utilizar e fiz uma vaquinha online. A minha vaquinha foi a maior vaquinha do Centro-Oeste Mineiro. A gente levantou 8 mil reais e eu tive 127 doadores. O que mostra, você vê, o ticket é muito baixo. O meu apoiador é uma galera que não tem muito dinheiro, mas que acreditava em mim. Que mesmo se tivesse que doar 10, 20 reais pra minha campanha, queria me apoiar de alguma forma. E isso pra mim teve muito valor, porque a gente bancou todos os meus santinhos com isso. A gente bancou boa parte dos meus adesivos com isso. E aí eu entrei com mais 4 mil reais, então ficou em 12. 12 mil reais. Então foi uma campanha bem barata. Se você for olhar, dos eleitos, é a 5ª campanha mais barata. São Lá 13? em Divinópolis. 17. É a 5ª campanha mais barata. Entendi. Eu imaginei mais. Mesmo. Eu imaginei mais, eu já achei que seria mais. Eu não tinha ideia também de quanto seria um valor assim. Mas... tem vereador que gastou até 80 mil pra se eleger. E tem vereador que gastou 1.000. A minha colega vereadora lá da Câmara gastou 1.000 reais. E aí, você foi eleita 2 anos atrás, né? E agora você já é pré para deputado estadual.
Isso. Então, aí acho que você já deve estar até acostumado com essa pergunta, né? Sobre essa transição, né? Foi até uma coisa que a gente conversou com a Duda, foi legal a opinião dela sobre isso, de que você não pegar os 4 anos, não cumprir os 4 anos mesmo de um mandato e já pular, né? Não é esse o termo. Pleitear um próximo, né? Subir um degrau aí. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? E porque acaba que falta uma continuidade, acho que é reconhecível isso, né? Sim. Eu entendo que o melhor seria se a gente tivesse eleições únicas. Se a gente tivesse só uma eleição de 4 em 4 anos. O argumento político que é contra isso diz que seria muito número para as pessoas votarem. Mas eu acho que isso é subestimar a inteligência do eleitor. E aumentar, 2, né? Exatamente, prefeito e vereador. A gente economizaria muito, porque o processo de organização de uma eleição é um processo caro, o processo de distribuição de urnas eletrônicas é um processo custoso, envolve forças armadas, é uma coisa muito complexa. Então a gente conseguiria fazer com que isso fosse mais simples, mais econômico para o país, se acontecesse uma eleição única. E aí a gente não teria pessoas interrompendo seus mandatos no meio. O problema é, quando a gente se vê de frente para um vácuo de representatividade, a gente precisa agir. Quando eu estava como pré-candidata a vereadora, teve gente que quis que eu fizesse uma promessa de campanha de que eu não seria candidata a deputada. E eu disse, não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu entendo que se lá na frente eu estiver pontuando nas pesquisas, como aparentemente parece que isso vai acontecer, é preciso ocupar esse espaço. A gente precisa que cada vez mais jovens estejam no espaço de poder, que cada vez mais mulheres estejam, que gente que saiu de baixo, que ralou, que construiu por si mesma a sua vida, consiga ocupar esse espaço, porque senão a política vai continuar esse lugar de oligarca, só de homem, só de gente branca, e assim, eu sou branca. Mas o que a gente precisa é fazer com que o espaço de poder tenha mais a cara da população, sabe, Breno? Quando a gente olha para a Assembleia, ela não parece a população. Parece que é só um grupo lá. São 77 deputados e só tem 9 mulheres. Não é possível que alguém ache que isso é plausível. Na Câmara de Divinópolis são 17 vereadores e só 2 são mulheres. Não é possível que alguém ache que isso é plausível. Então, se existe uma chance de ter mais uma mulher lá representando dentro da Assembleia de Minas os mineiros e as mineiras, eu não posso deixar de querer ocupar esse espaço porque eu preciso terminar meu mandato de vereadora. A gente fez história na Câmara. A gente cobrou a digitalização dos processos, trabalhando pelo meio ambiente, trabalhando pela educação, pela inclusão das pessoas com deficiência lá na cidade. Então, a nossa marca ficou. Eu preferiria terminar o mandato, mas para isso a gente teria que ter essa eleição única, que eu acho que é o ideal para o Brasil. Entendi. Então acaba que você meio que tem que julgar o jogo, né? Senão também não vai. É um entendimento de que se existe uma possibilidade de fazer com que a Assembleia seja mais representativa e o meu nome pode ser esse nome, o que a vida quer da gente é coragem. Eu não posso fugir a essa responsabilidade, que são as próprias pessoas que querem de mim. Porque a pergunta que eu escuto quando eu saio na rua é: Lohana, você vai ser nossa deputada, né? Ou então, Lohana, você vai ser nossa prefeita, né? Então, a população tem me cobrado isso também, sabe? Então, eu preciso ter coragem de abraçar esse desafio. Porque, muito honestamente, Léo, pra mim, a zona de conforto de continuar como vereadora é muito melhor. Eu tô me jogando numa disputa muito maior, muito mais dispendiosa, muito mais cansativa. Vamos supor que eu tenha pouco voto. Isso é um desgaste muito grande. Então, a zona de conforto de continuar como vereadora com mais 2 anos e meio de mandato garantidos é muito, muito atrativa. Então, é um gesto de coragem me lançar um desafio em que a chance maior é de derrota. Sim. Porque, afinal de contas, a gente tem centenas de milhares de candidatos e só 77 vencem. Verdade. Então... E acaba também que talvez casa com a questão de não ter um carreirismo, né? Tipo assim, talvez você falou, né? Tipo, tem causa maior me chamando. Acho que posso usar isso de forma genérica, né? Sim, não maior, mas as causas que eu represento ganham muito mais poder se eu estiver lá. É, verdade. E ao mesmo tempo, você precisa de começar como vereadora, para depois ir subindo, ganhando notoriedade, essas coisas, é meio que necessário para conseguir expandir essa conversa, né? Essa comunicação, né? Normalmente, e eu não tô falando que é sempre, normalmente quem não começa assim já vem de um berço do poder. Justamente, isso. Que, na verdade, ele não fez, mas já fizeram para ele, né? Exatamente. São os sobrenomes que dominam a nossa política desde a proclamação da República, né? Sim. Então, talvez o carreirismo, você ter que ter uma carreira política de 30 anos de sucesso, né? É o erro, né? É o que tá meio complicado, nebuloso ali. Porque se você tem um mandato de 5 anos bem feitos, 4 anos bem feitos, né? Aquilo ali já deveria te pleitear para o próximo.
Sim. né? E não ter que cada vez mais fazer uma estratégia para que você consiga, ao longo de 30 anos, ter sucesso. Eu acho que tem a ver com qual que é o seu projeto também. Por exemplo, falando da Duda. A Duda tem que estar nas discussões centrais do Brasil. A Duda tem que estar nas discussões nacionais da política ambiental do Brasil. Ela tem que... o que ela fala é disso. Então, Sim. eu acho que tem muito a ver também com quais são as suas bandeiras e onde você consegue construir isso melhor. Então, para quem fala tanto de educação como eu falo muito de educação. Os nossos meninos da rede estadual hoje são os mais abandonados do Brasil. Não tem menino mais abandonado, não tem aluno mais abandonado do que o aluno da rede estadual de Minas Gerais. Os professores fazem tudo o que podem, eles suam a camisa para ajudar esses meninos. Mas a verdade é que o governo de Minas hoje não faz nada por eles. Obriga um tempo integral, por exemplo, que é ótimo. O menino na escola em tempo integral é muito bom. Só que ignora que esses meninos estão passando um aperto financeiro danado, viraram arrimo de família para ajudar os pais a colocar arroz e feijão na mesa. E se eles forem obrigados a ficar na escola em período integral, eles vão largar. Eles vão parar de estudar, porque hoje eles precisam trabalhar. Então a gente coloca uma política pública que não tem nada a ver com o que está acontecendo na vida real pós-pandemia. Mas será que não tem a ver também com, tipo, assim como disse sobre transição, né? Que as coisas não mudam de uma hora para outra? Talvez estão começando a fazer os primeiros passos para a melhora, né? Ainda que não está bom, né? Mas que talvez está começando a movimentar positivamente. Mas esses passos teriam que vir com uma bolsa de apoio, pelo menos para os meninos mais carentes. Os meninos CAD único, por exemplo, os meninos que são mais carentes. CAD único é o cadastro único do governo federal. Quem é cadastrado no CAD único pode receber, por exemplo, Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, Auxílio Gás, essas coisas. Pelo menos, talvez, identificando quem são esses meninos nas escolas, meninos e meninas nas escolas, e garantindo um apoio financeiro para que eles possam ficar no período integral. O que a gente está vendo hoje são as escolas esvaziadas, porque os meninos estão largando a escola. Entre terminar os estudos no tempo integral, de forma obrigatória, ou ajudar o pai e a mãe, que estão num aperto financeiro absurdo, a colocar arroz e feijão em casa, esses meninos estão saindo para trabalhar. Uhum. Então, se a gente quer que eles fiquem na escola, pelo menos os mais carentes vão precisar de algum apoio do setor público. E ao mesmo tempo, se você também, né, em paralelo, tá certo que o dinheiro é limitado, né, mas você tem que escolher os recursos ali. O cobertor do Estado é complicado. Mas se você, ao mesmo tempo, gera mais possibilidades para os pais, né, você cobra menos esse menino de ter, tipo assim, já que você tem que ficar aqui para estudar, não pode ajudar lá, você terá ajuda. Mas, na verdade, você também tem a possibilidade de deixar o pai melhor, né? Para que ele não precise depender do menino. Essa é a melhor possibilidade. E você acha que deixar o pai melhor? Aí pensando em Minas, tá? E já que, né, tá fazendo o link com a sua pré-candidatura. E a nossa mineiridade. Aí, ó. Você acha que, nesse sentido, educação e renda, né? Que é uma coisa que deve ser mais priorizada. No curto prazo, né, 2 anos no máximo, né, a partir de 2023, que a gente consegue priorizar primeiro? Priorizar primeiro é ótimo, né? Começar a atacar. Eu acho que a gente não consegue escolher entre educação e qualidade de trabalho. Eu acho que a gente tem que trabalhar as duas coisas. Até porque, quanto mais educada a população é, maior o valor produtivo dessa população. Então, a gente sabe, por exemplo, que as pessoas... A gente tem um monte de empresário por Minas Gerais inteira. Eu tenho vários amigos, assim, lá em Cláudia, em Cajuru, que não tem funcionário para trabalhar. Não tem, por exemplo, gente com curso técnico na área que precisa para poder trabalhar. A área de tecnologia no Brasil, agora que a gente está começando a ter uma robustez de mão de obra para entregar para as empresas. Então, a gente tem muitas áreas defasadas e isso só vai ser suprido com o investimento em educação. Especialmente falando em formação técnica, que hoje é um gargalo imenso dos empresários no Brasil, especialmente pelo interior. Vocês estão aqui na capital, então talvez vocês não sintam tanto isso. Mas aqui em BH é para onde todo mundo vai. Mas se você vai para o interior, você percebe um monte de gente, um monte de empresário precisando de funcionário com formação na área X, Y, Z e não tem. Então, por exemplo, até o governo de Minas está fazendo um programa agora de capacitação técnica, né, que é o Trilhos do Futuro, e que tenta coibir esse problema da falta de mão de obra. Mas a gente precisa fazer isso de forma ostensiva. Então, eu acho que o apoio ao pleno emprego, o apoio às condições de trabalho, o fomento para que a indústria contrate, para que os empresários consigam contratar, essa contrapartida do Estado para o empresário é muito importante para a gente garantir que os pais e a questão do emprego vai ser resolvida, mas a gente precisa trabalhar a educação dessa juventude também. Eu não conseguiria escolher entre as duas coisas. Sim, concordo. Eu acho que realmente e essa não é a dá, dificuldade do né? executivo. O executivo tem que exato. rebolar ali com dinheiro. Essa é a dificuldade. Esse ter que escolher, muitas vezes, aos olhos dos eleitores e do povo, cara, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí já gera essa polarização de, eu concordo com isso ou com aquilo.
Só que também quem tá no poder ali deve ser é um desafio gigante, porque tem que escolher, né? Não tem como fazer tudo. Trazendo agora, assim, acho que um exemplo que tá rolando aí. Teve votação ontem na STF da questão do reajuste do salário dos professores. Aham. Trazendo para o pensamento de empresário agora. Cara, eu tenho X para gastar. Se eu gastar mais, a gente sabe que tem que gastar mais aqui. Só que agora não tem jeito. Igual você falou, né? A gente sabe que essa galera tem que trabalhar. Mas o ideal mesmo é eles estudarem no período integral. Então, assim, eu acho que fica é muito difícil tomar essa decisão. É muito difícil agradar a todos. Só que tem que ser feito. Então, às vezes, voltando àquele ponto de bater, de discutir aquilo. Às vezes, decisões que têm que ser tomadas são tomadas. E aí vem cheio de crítica, não tô falando só dessa do reajuste, não. E aí começa a virar uma confusão, aí vem pra cá pra discussão, o problema tá aqui e acaba esquecendo de tratar o problema. Mas tem uma questão no Brasil que faz com que os cofres públicos fiquem muito sem receber o que eles deveriam receber. A gente tem umas isenções fiscais muito esquisitas no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo atrás a indústria automotiva brasileira tinha isenção fiscal. Então, quer dizer, a gente estava dando isenção fiscal para produzir motor a combustão, que é uma coisa que a Europa não tem há, tipo assim, anos. Por quê? Porque esse não é o rumo da sociedade. E aí, falando de uma bandeira que é a minha, que é a bandeira ambiental. Há pouco tempo atrás, o governo federal queria taxar o sol, taxar a energia solar. Então, assim, na verdade, a gente está dando isenções para modelos que são potencialmente perigosos para o nosso país, para o nosso meio ambiente, para tudo que a gente entende que é importante a gente construir do ponto de vista de ecologia e de ambientalmente responsável. E a gente quer taxar pessoas que escolhem um modelo que é o mais sustentável de todos, que é a energia solar. A questão da mineração. A mineração corresponde a uma parcela muito pequena do nosso PIB. Se eu não me engano, acho que é 4%, mas tem que conferir isso. E a gente não pesa a quantidade de minério que as empresas estão tirando das nossas serras. É autodeclarado. Eles pagam imposto dentro do que eles declaram. Todo caminhoneiro é pesado em rodovia, o caminhão dele. Todas as empresas pagam pelo tanto que elas estão produzindo. E a mineração não. Talvez era para a mineração estar pagando muito mais imposto e era para o governo de Minas ter muito mais dinheiro. Por causa de uma prática que é predatória para o Estado, inclusive. Que é predatória para as nossas nascentes, para os nossos rios. Que é predatória para os nossos animais. E a gente nem sabe quanto que era para eles estarem pagando, porque a gente não pesa a quantidade de minério extraído. Então, Itabira, por exemplo. Itabira, o nome da cidade vem de Pico Brilhante, né? Porque era um morro muito brilhante que os primeiros moradores lá viram. O morro nem existe mais. A mineração acabou com a marca mais característica da cidade. Deu muito emprego? Deu muito emprego. Mas não pagou o tanto de imposto que poderia ter pago. E isso não quer dizer que eu quero prejudicar o empresário, especialmente os pequenos empresários. Mas todo mundo concorda que a mineração poderia fazer mais por Minas Gerais do que apenas pagar a mão de obra que trabalha para ela, né? Porque a gente celebra que eles estão empregando, mas afinal de contas o povo está trabalhando, ué. Então, perguntar, não sei se você sabe esse dado. Mas só essa provocação. Vocês entendem que se a gente estivesse cobrando desse povo o que eles realmente deveriam e poderiam estar pagando, talvez o Estado não estaria falido igual tá? O governo federal, se parasse de dar isenção para motor a combustão, que país nenhum dá, mas a gente ainda dá? Acho que isso aí entra naquela nebulosidade também, que a gente falou, né? E o Brasil, historicamente, é uma teia de aranha sem fim de leis e de a gente não coisas cobra que a gente não imposto entende, de né? gente grande, bilionária, e enfim, imposto no pequeno empresário. Que, segundo todas as pesquisas do Cine, todas essas pesquisas já mostraram, 60% dos empregos brasileiros são gerados pelos pequenos empresários como vocês, e são os mais estrangulados pela carga tributária, enquanto a gente não cobra direito de quem está lucrando horrores, acabando com o nosso recurso ambiental. Mas o dado que eu ia perguntar, se você soubesse, não tem problema se não souber, mas que a Duda também citou, esses 4% mesmo da mineração, você sabe dizer qual que é o maior, a porcentagem, assim, automobilístico é X%, sabe alguma coisa disso? De curiosidade mesmo. Eu imagino que o setor de serviços, né, de prestação de serviços, esteja muito à frente. Mas depende também de qual tipo de serviço, eu acho, né? Mas eu não sei, mas eu acredito que o setor de serviços está muito à frente. Porque eu acho que é meio complicado também isso aí, porque às vezes também 4% é pouco em relação a 100%, mas em tudo que é
é tão pulverizado que talvez Seja a segunda muito. maior é 3.9. É uma coisa pra gente procurar saber, né? Esse aí, desde o episódio da Duda, inclusive, quem tá ouvindo aí, assista, que foi muito legal. A gente até citou ele mais cedo aqui, né? Ela falou esse dado também, eu falei, não, é verdade, interessante. Só que aí depois fiquei curioso, qual que é realmente, qual que é o maior, qual que é a porcentagem, né? Porque acho que é muito amplo. Serviço, por exemplo, tem hospitalar, turismo, aí vai, né? O Estado tem um poder muito grande, gente, que é induzir. E aí, quando eu tô falando Estado, não é o Estado de Minas, não. Tô falando do poder público. Tem um poder muito grande, que é o poder de induzir qual que é o rumo que a gente vai seguir como sociedade. Então, a gente fez essa isenção para a indústria automobilística lá atrás, tinha um motivo. Era para o brasileiro conseguir comprar carro, para o carro ficar mais barato, o brasileiro conseguir comprar carro, e para empregar nossos engenheiros mecânicos, que a gente começou a formar um monte de engenheiro mecânico e esse povo não tinha emprego. O motivo também, foi esse. Um deles é o Breno. Sai fora. E o motivo é válido, o motivo é legítimo. Mas será que a gente não precisa mexer nessas grades das universidades para garantir que esses engenheiros mecânicos consigam trabalhar, por exemplo, com carro elétrico? E aí a gente dê, sim, isenções para veículos elétricos no Brasil? Para que as empresas de carro elétrico tenham interesse em se instalar no Brasil, sabendo que aqui tem mão de obra qualificada, que aprende a mexer com isso na faculdade e sabendo que tem pouco imposto para eles? Porque esse é o nosso rumo enquanto sociedade. Eu morei na Europa um tempo, a gente tinha uns totemzinhos de carregar carro no meio da rua, gratuito, era bancado pelo poder público com os impostos da população para estimular as pessoas. Enquanto a gasolina tinha tanto imposto, mas tanto imposto, pro povo não querer ter motor a combustão, ter carro normal. Eu acho que é tão complexo isso que você falou de taxação de empresa, de incentivo, que é uma coisa também perigosa, por exemplo. Se a gente começa a taxar empresas, né, que até então não são taxadas aqui em Minas, por exemplo, para Minas. É igual, acho que nos Estados Unidos tá rolando um negócio que foi na Califórnia, algum estado assim, que começaram a ter mais algumas taxas, alguns impostos que não tinham, a galera começou a sair de lá. Então é tão complexo que se a gente começa a fazer também, em Minas ou outros estados que seja, e começa do nada, né, um estado particular, só um estado fazer e outros não. Se não for um pacto nacional, né? Exato, aí começa a migrar para outro lugar, e aí a ideia que era de ter mais recurso, no final vai ter menos. É verdade, tem que ser um pacto nacional para uma coisa dessa dar certo. Eu acho que para fechar isso tudo aí, que acho que foi muito interessante esse tema final, e aí acho que boa sorte na sua pré-candidatura, que é o link também. A culpa também tá no legislativo ali, a galera que tá nas câmaras todas aí, no Senado e tudo mais, porque é uma teia de aranha tão grande, é uma coisa tão esquisita ali, nebulosa, que nós dizemos já algumas vezes, que a gente não vê muito horizonte. Eu acho que o desafio para... Vou chamar você de nova geração, apesar de não ser tão nova geração. É porque a gente tava brincando mais cedo, que eu nem sou mais tão nova assim, o povo me chama de jovem. Isso, mas a nova geração da política, né, que tá vindo cada vez mais para aparecer mais e crescer mais, que de talvez... organizar isso. Não só defender as causas, mas também entender que tem hora que é importante também, o Breno falou, arrumar a casa. Fechar as contas. Fechar a conta, fazer a obra embaixo da terra que não vai dar voto, para que daqui 30 anos você possa... agora... Fazer as que dão voto. Fazer administração e não fazer política, né? Tomara que realmente essa mudança que a gente tem visto, pelo menos essa comunicação maior, esteja caminhando para isso também, né? Eu acho que é o desafio de você, da Duda, todo mundo que está cada vez mais em ascensão, de entender que também é hora de reconhecer isso e fazer sua parte, né? Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que faz total sentido. E é esse rumo que a gente tem que seguir mesmo. O caminho do populismo é muito bom, mas ele cobra um preço muito alto. É muito fácil ser populista e falar o que a população quer ouvir. A gente passou por um problema assim lá em Divinópolis, em que mesmo sendo oposição, eu fiquei ao lado do prefeito. Porque o prefeito teve que fazer uma coisa que chama georreferenciamento. Vocês sabem o que é isso? Teve que, passar pra quem não sabe, tá assistindo a gente, passar, um drone na cidade, eu não sei do ponto de vista técnico como é que é isso, para poder identificar as construções que estavam além daquilo que o povo declarava na prefeitura. O que o pessoal percebeu é que, na verdade, tinha gente pagando imposto por 200 metros quadrados e a pessoa tinha uma casa de 600. E aí, o que acontece? É claro que a cidade não tem dinheiro. E todo mundo quer CEMEI, todo mundo quer posto de saúde, todo mundo quer asfalto, todo mundo quer lazer, todo mundo quer cultura, todo mundo quer a praça bonita, mas ninguém quer pagar por isso. E a verdade é que o dinheiro do Estado, ele não nasce em árvore, ele nasce no nosso bolso, ele nasce do nosso trabalho. E se a gente tem gestores honestos, e é para isso que a gente tem que lutar, ele vai ser revertido para a população. Então, na época, muita gente criticou o prefeito. E se eu tivesse seguido um caminho populista, eu teria criticado também. Porque foi muito pesado para a população, foi um susto. E talvez aí tenha sido o erro. Ele poderia ter parcelado esse aumento, cobrado metade no ano, metade no outro, mas talvez não pensou nisso.
Foi um susto muito grande. E criticar era muito mais fácil naquele momento. Mas eu sempre pensei, gente, imagina o que é gerenciar essa cidade num contexto em que as pessoas não estão pagando o imposto que elas deveriam pagar. E o que é mais sério, as construções mais novas estavam pagando. Porque aí tinha fiscal ido lá, não sei o quê. Então, as construções antigas, às vezes, que tinham sido feito um puxadinho, alguma coisa assim, não pagavam e as novas pagavam. Isso é justiça tributária. Todo mundo tem que pagar pelo metro quadrado que construiu. É isso. É impopular, é duro, é cansativo, mas é uma coisa que é o justo. E é isso que a lei municipal prevê, né? Então, o caminho do populismo é tentador, dá muito voto, mas a longo prazo ele cobra um preço muito alto da gente, que é o preço da nossa palavra não parar de pé. Porque a gente fala, como a gente observa em alguns políticos, um monte de coisa, mas quando tá lá não consegue fazer nada daquilo. Porque a realidade se impõe. Sim. A realidade nunca se propõe, ela sempre se impõe. E a gente tem que aceitar ela. Então é melhor ter construído a sua carreira, o seu trabalho, sempre pautado numa ponderação, do que num discurso populista que depois você não dá conta de sustentar, não. Eu acho que é legal, tá até trazendo, acho que conversou esses dias, Léo, sobre isso, né? Trazendo de novo um paralelo entre empreendedorismo, empresa, né, e poder público. Que é, cara, um gestor, às vezes, tem que tomar decisão que vai ser totalmente popular no time pro bem da empresa, né? Agora pro bem da cidade, do estado. Então tem hora que é isso mesmo, cara. Ó, a galera vai ficar brava, vai ficar puta, mas eu tenho que tomar essa decisão porque eu sei do que tá acontecendo aqui por trás. Eu sei dos números, eu sei do meu orçamento aqui. Você sabe das consequências que vem a galope depois, Nossa, né? Sim, exatamente. E tem muita gente que não tem coragem de fazer isso, seja em empresa, seja no governo. E ainda casa, nós estamos linkados hoje, hein? Tá tudo casando. Ainda casa com o carreirismo, os anos todos, e com a velha política e tudo mais. E vamos passar. E vamos embora. É, Brenão. Coisa. Mano, obrigado, velho. Foi um papo sensacional. Assim, a gente gosta muito, a gente aprende muito. Você deve ter notado que eu e o Léo damos muitos pitacos, mas é um aprendizado pra gente aí. Valeu pelo tempinho na sua agenda, por ter vindo aqui. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Toda vez que eu consigo ter uma conversa sobre política, que ela é respeitosa, que ela é boa, mesmo quando a gente discorda de alguma coisa, eu saio achando que o Brasil tem jeito, sabe? Então, hoje vocês me deixaram com essa sensação. Está tão difícil, a gente está num momento em que as pessoas estão tão tentando sempre provar que estão certas e não ouvir o outro, que me senti verdadeiramente ouvida. E ouvir verdadeiramente, pra mim, foi tudo de bom. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui no Gerais. Estou muito feliz. E eu acho que a gente vai conseguir construir muita coisa boa junto. Que legal. Então, pra quem tá te ouvindo, fala seus arrobas todos aí pra seguirem também. Vamos lá, gente. Inclusive do TikTok. Nossa, quando a minha mãe me batizou, ela tava muito inspirada. Então, meu Lohana escreve meio difícil. É Lohana.Franca, só que Lohana é L-O-H-A-2-N-A. Franca. Esse é meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso e onde eu passo menos vergonha. No TikTok o negócio é um pouco diferente. Eu nem sei meu TikTok de cor. Depois a pessoa pesquisar também que acha. O Twitter, que eu uso muito também, é @LohanaSF, porque eu sou Souza França. Então, @LohanaSF. Pô, que legal. Ó, muito obrigado também, falo pela minha parte aqui, foi muito massa. E você falou que foi realmente ouvida. Acho que vai ter muita gente ouvindo também em casa. Espero que tenha gostado. Pra você aí que tava dirigindo, lavando louça, ouvindo, espero também que tenha gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam e... Tem descontinho no Bem Dizer que o Gerais dá, tá, Léo? Hoje você fala. Qual que é o cupom? Tem um cupom de desconto Gerais Podcast, dá 15% no nosso site, estilobendizer.com.br. E siga a gente no Instagram também, @Gerais Podcast. Beleza, galera? Um abraço. Valeu!